que o setor naval pode oferecer a Rio Grande é o assunto do momento por aqui. Afinal de contas, o que pode ser dito, o que deve e precisa ser falado e quem deve ser ouvido sobre este tema tão importante. Um assunto que mexe com a razão e o sentimento de milhares de pessoas precisa ser acompanhado por todos e tratado pela mídia, principalmente, com profundidade e isenção, ouvindo os diferentes lados. Este, aliás, tem sido o comportamento profissional que, como jornalista, adoto por longos 47 anos de profissão. Este é o podcast Edson Costa Repórter. Aqui tem jornalismo sem medo. Estamos sacudindo a opinião pública e batendo todos os números que imaginamos alcançar desde o início deste novo formato de jornalismo, apenas mais moderno, porém com o arrojo e a determinação que sempre tivemos neste longo caminho de jornalismo responsável e de linha de frente. Não fizemos em nossas redes jornalismo de mesmices e de futricas. Somos autênticos com a proposta de focar em temas que realmente importam à comunidade, deixando de lado aquelas brigas de beleza, aqueles torneios de oratória fútil e assuntos pequenos que assistimos em muitos lugares. Dias atrás entrevistamos o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte, Benito Gonçalves. Foi uma entrevista de repercussão gigante na cidade e no setor naval brasileiro, repartida em plataformas que reúnem milhares de trabalhadores, empresários, autoridades e políticos. De lá para cá, já atendi dezenas e dezenas de pessoas do Brasil inteiro pedindo que se fale mais, porque o tema é de interesse nacional e até internacional. Sofri pressões pela abordagem do assunto? Sim, muitas. Mas como diz aquele ditado da Indonésia, tô andando e andando, para quem não gostou ou se sentiu contrariado. Aqui nem o apresentador nem os entrevistados são donos da verdade, mas cada um tem o direito de dizer aquilo que considera a sua verdade. Isso é democracia no jornalismo, coisa que na política partidária, por exemplo, não se vê muito, porque a maioria enxerga só o seu umbigo e o seu bolso. Aqui por Rio Grande, políticos que deveriam ter repercutido o tema por inveja, pequenez, picuinha, mediocridade, interesses particulares, rabo preso e outras coisas até, quem sabe, bem piores, fingiram não ver. Aí depois ocupam seus espaços meramente pessoais falando apenas para quem lhes interessa, como se isso fosse algo normal. Normal seria reconhecer e tratar o assunto como de interesse público e não interesse meramente eleitoreiro. A retumbância espalhada pelo país, especialmente em cidades com operações do setor naval, pelo que ele disse aqui, pela forma como se referiu ao tema, principalmente empregos e estrutura das empresas consorciadas, seria natural que repercutisse mesmo. Não quero aqui entrar no mérito das situações que o sindicalista falou, muitas delas impactantes, mas sempre é importante ouvir os agentes envolvidos com cada assunto. Na sequência, nesta última sexta-feira, trouxemos aqui o engenheiro industrial mecânico Sérgio Brito, diretor da CIMEC Engenharia, que teve sua empresa falida na quebradeira geral quando foi deflagrada a Operação Lava Jato. Seus mais de 60 funcionários não receberam o que teriam direito. E ele, diretor da empresa, ficou devendo, além das ações trabalhistas, a vários fornecedores de equipamentos, de outros insumos, enfim. Notícias circulantes naquela época, após a quebradeira, davam conta, inclusive, de gente que atentou contra a própria vida, porque o desespero da interrupção das atividades do polo naval levou muita gente a um caminho escuro e sem volta para quem estava já em sofrimento. Agora as notícias dão conta que não se terá aqui aqueles milhares de postos de trabalho e os benefícios indiretos, ficando ao redor de 1.400, 1.500 vagas,
o que é alvissareiro e muito bom, sem sombra de dúvidas. Todos nós comemoramos este anúncio do incremento no setor. Aliás, estamos falando não de uma vocação como é a portuária para a cidade, mas de uma atividade importante, com altos e baixos, sim, mas que gera estímulo, aumenta a nossa autoestima, amplia riquezas, renda e empregos. São poucos os que se mexem com este assunto, porque têm receio, por covardia, porque têm outros interesses e assim por diante. Estes processos são complexos e se soma a isso o fato da lentidão de muitos setores do judiciário, como se sabe. Muita coisa ainda percorre os caminhos do judiciário e de outras instâncias fora dele. Enquanto isto, uma coisa precisamos trabalhar, ou seja, a necessidade de que todos os agentes, políticos ou não, de vereadores, deputados, senadores, secretários, prefeitos, a sindicalistas, técnicos e todos, rigorosamente todos, precisam se movimentar mais. As empresas consorciadas, a McLaren e a Ecovix, deveriam ter se pronunciado. Das duas, uma, ou consentiram e não têm respostas para dar, ou por alguma razão que lhes convém, não foi interessante vir a público. A prefeita, os deputados ligados a Rio Grande poderiam ter se manifestado, porque, afinal de contas, quem fala no polo naval, quem anuncia empregos, deve buscar sempre esclarecer e não usar do escape do silêncio. Este espaço está aberto aqui a quem quer falar a verdade, desde que não seja para proselitismo político. Nossa intenção não é angariar votos nem simpatias, é falar a verdade e suscitar a discussão sobre um tema importante à vida das famílias, da cidade e do país. Estamos falando de empregos, de provimento da mesa dos trabalhadores e da geração de riquezas ao país. É isso. Tenho reparado neste tempo todo que acompanho a questão da indústria naval, o quanto este tema é importante para milhares de famílias que buscam oportunidades de emprego. E isto é, para mim pelo menos, sagrado. Quero aqui proteger a verdade e alcançar cidadania a tanta gente que só busca um tratamento digno e não ser alimentado com promessas, discursos políticos, mentiras, falsidades e puxa-saquismo do sistema. É que no próximo ano tem eleição para deputados, Senado, governo e presidência do país. A indústria naval seria aquecida em abril, ficou para maio, depois para junho, aí pulou para agosto e já se fala em setembro. Ora, isto frustra as pessoas, amplia a desconfiança que já cerca esse assunto, ofende a inteligência e a percepção de que tem muita gente com outros interesses blefando por aí afora. Agradeço ao sindicalista e ao empresário que atuou no setor naval por terem estado aqui. Quem quiser trazer algo a este assunto, colaborando para o bom debate, formalize pelo endereço eletrônico aqui na tela. Já se for para mentir, o endereço é os quintos dos infernos. Não nos procure. Os rio-grandinos, os gaúchos e os brasileiros precisam muito mais do que esperança. Precisam, sim, de esperança. Porém, o mais importante é que sejam tratados com respeito e dignidade. Inscreva-se no canal Edson Costa Repórter no YouTube. Siga nossas redes sociais. No Instagram, busque por jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo sem medo.